Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. Para quem não me conhece, eu sou Guilherme Cac, sou dentista clínico há mais de 29 anos, sou professor de prótese fixa há mais de 25 anos, sou especialista em prótese, doutor em biomateriais e mestre em materiais dentários. E eu vou te ajudar a aprender as técnicas de coroas em dentes posteriores. E na live de hoje, vou falar sobre a CAC Responde. No caso, a CAC sou eu. Então, assim, eu recebo muitas perguntas, sabe? Várias dúvidas. Alunos, ex-alunos, às vezes até de colegas, né? Que perguntam aí vou anotando. Boa noite, Henrique. Tudo bem? Eu vou anotando as perguntas, vou no arquivo. As caixinhas de perguntas também recebi algumas. E vou responder aqui. Tem muitas perguntas, não vai dar para responder tudo hoje. Quem quiser perguntar aqui também, eu vou dar preferência. E aí, Janaína. Sessão de Belo Horizonte, sessão de fora. Então, quem tiver perguntas aqui, eu dou preferência para quem está aqui e depois eu faço outra live que acabo de responder as perguntas. Correto? E se eu souber responder, responderei. Tranquilo? Então hoje aqui a gente está em BH, hoje choveu à tarde, chuvinha final de abril, mas tá bom demais, chuva sempre bem-vindo. E estamos aqui, vamos responder aqui a primeira pergunta, que sinceramente eu de cara não soube responder, tive que pesquisar. A pergunta é: quando o pino de fibra é contraindicado? Rapaz, essa eu não soube responder de pronto, não. Eu tive que pesquisar. Existe alguma contraindicação de pino de fibra? Pesquisei. Eu tenho um livro do Rodrigo Albuquerque, só de pinos. Dei uma olhada, não achei nada. Nenhuma contraindicação. A não ser que estivesse escondido lá. Eu não li o livro todo, folhei e não achei nenhuma contraindicação de pino de fibra. Aí procurei no Google. E achei uma reportagem, um site de um colega, e que fez sentido. Ele não citou a fonte, talvez fosse ele mesmo que escreveu, não sei. Mas diz que, a única resposta que encontrei, dizia que o pino de fibra, não é pino de fibra especificamente, para mim é qualquer situação, né, em que qualquer pino intracanal não é indicado. Por exemplo, dente trincado, raiz trincada. Pô, nenhum tipo de pino é indicado, muito menos fibra de vidro. Dente com raiz com mobilidade, dente com mobilidade. Pô, pode até ser, mas primeiro tem que resolver a mobilidade, né? Se for resolvível, né? Se a mobilidade for reversível. Raiz muito curta. Então, assim, eu não achei nada que fosse contraindicação específica de pino de fibra de vidro. Realmente, eu desconheço. Se alguém souber depois, eu estou aberto a saber. Boa noite, João. Tudo bom? Então, eu não achei nada especificamente contraindicando pino de fibra de vidro. Correto? Então, só essas questões que eu falei, em que qualquer tipo de pino de fibra é contraindicado. Qualquer tipo de pino, seja núcleo metálico fundido, pino de fibra é contraindicado, nessas situações que eu falei. Correto? Muito bem. Vamos a outra pergunta. Foram duas perguntas semelhantes, vou ler as duas aqui. Dente tratado de canal com 4... Ah, não, essa não, a 3 e 4. A 2. A 2 é pergunta única. Dente tratado de canal com 4 paredes. Quais são as 4 paredes? 2 crises marginais, parede mesial, a parede vestibular lingual, as 4. As 4 paredes presentes. Necessita de pino, qualquer tipo de pino? Olha, eu já vi sendo colocado. Tanto pino de fibra quanto núcleo metálico fundido, eu já vi colocado. 4 paredes, dente tratado de canal, colocando núcleo metálico fundido e pino. Eu não vejo sentido nenhum. Qual que é a função principal de um pino de fibra de vidro? A única que é totalmente aceita.
ajudar a reter o material de preenchimento, no caso, uma resina composta. Antes fazia preenchimento com amálgama, com cimento sulfado de zinco, cimento ionômero de vidro, né? Usava aquele Vitremer, né? Que é o ionômero de vidro modificado por resina, caríssimo. Aí misturava pó líquido, tinha um primer antes, aí passava o primer dentina, colocava lá com Centrix, depois, uma complicação. E não era tão bom assim, caro não tão bom assim. Resina composta, mais simples, mais barato, bem melhor. Então, a principal função de um pino de fibra de vidro é reter material de preenchimento. No caso, para mim, só existe um, que é a resina composta. Então, se eu tenho 4 paredes, não vejo sentido nenhum colocar um pino de fibra para ajudar a segurar a resina. As 4 paredes, que muitas das vezes são até retentivas, nem precisaria ser retentiva, mas só pela adesão, você fazer uma ótima adesão, maximizar a adesão, né? Um termo que veio da biomimética, maximização da adesão, por isso faz isolamento absoluto, usa excelentes adesivos. Então você, fazendo uma ótima adesão, maximizando a adesão, não precisa de pino. Você vai só fazer um overtreatment, né? Sobretratamento. Pior, você vai ter que fazer, ou já vem pronto pelo endodontista, que é o ideal, ou você vai fazer o preparo de conduto, enfraquecendo a raiz. Você vai estar tirando a dentina da raiz, enfraquecendo, sem necessidade, sem motivo. Então, tente tratar de canal com 4 paredes, não precisa de pino. E vou além. Essa é uma das dúvidas que eu recebi, que eu nem coloquei aqui. É um post que eu fiz, um dos posts aí para trás, eu acho que um corte de uma live minha, falando que se o dente tem 4 paredes, não precisa de cobrir cúspide. O que nós aprendemos lá na graduação? Está aqui na cabeça. Todo dente tratado de canal tem que cobrir cúspide, não é verdade? Eu aprendi assim, apesar que tem muito tempo, né? Que eu formei, que eu aprendi na graduação, mas eu sei que os alunos de graduação vêm com essa ideia. Todo dente de canal, tratado de canal, tem que cobrir cúspide. Então, nessa live, nesse corte de live, eu falei que pode fazer uma classe 1. Dente tratado de canal com 4 paredes, em bom estado, né? Boa espessura, não é que aquelas paredes fininhas, mas se estiver em bom estado, pode fazer classe 1 de resina. Não precisa de pino, não precisa cobrir cúspide. Faz uma classe 1 de resina. Desde que as 4 paredes estejam boas. Principalmente pelo fato de ter lá as 2 cristas marginais, que são importantíssimas para que é um reforço estrutural muito grande a crista marginal. A perda de uma crista marginal é uma perda muito grande em termos de resistência mecânica do dente. Então, se ele tem as 2, né, uma espessura boa, não precisa tratar, cobrir cúspide. No início foi difícil eu aceitar isso, sabe? Porque a vida inteira eu aprendi que tinha que fazer cobertura de cúspide em dente tratado de canal. Mas a gente vai mudando aos pouquinhos. Essa pergunta 3, que são duas perguntas iguais, mas que eu vou ler as duas. Pré-molar ser uma crista, mas ainda com 3 paredes, precisa de pino? Quando o dente tem endo, né, canal tratado, e perdeu uma crista, precisa colocar pino? É a mesma dúvida. Que cai na pergunta anterior, né? Se eu tenho 3 paredes, dente tratado de canal, eu preciso colocar pino? Seguindo o mesmo raciocínio da pergunta anterior, qual que é a função principal de um pino de fibra de vidro? Ajudar a reter o material de preenchimento, no caso a resina composta. A questão se ele reforça ou não o dente, até então, pelo que eu sei, não reforça o dente. O pino de fibra não reforça o dente. Mas vamos nos prender somente à função principal do pino de fibra, que é segurar o material de preenchimento. Se eu tenho 3 paredes, perder uma crista, então eu tenho uma crista marginal, uma parede vestibular, uma parede lingual. Eu preciso de colocar um pino de fibra de vidro para reter, para ajudar a reter essa resina, para que ela fique lá no preenchimento? Creio que não. As 3 paredes
se você fizer uma ótima adesão, são mais do que suficientes para poder segurar a resina, o material de preenchimento. Correto? Então não precisa de colocar pino, não precisa de preparar o conduto, tirar a dentina radicular, enfraquecer a raiz, colocar um pino, ter que cobrar do paciente, perder o tempo, né, do paciente em ter que fazer estar fazendo tratamento sem necessidade. O que já aconteceu, inclusive aconteceu agora no curso de odontologia, no aperfeiçoamento agora, que a gente deu no fim de semana passado, aqui nas Ciências Médicas, é que o dente tratado de canal com 3 paredes, tipo esse aí, boas, e veio com o conduto preparado. A gente teve que colocar um pino. A gente achou assim, ruim, né? Ter que pedir o paciente voltar no endodontista, pede para ele completar lá com o tapecha. O curso é uma vez por mês, tinha que esperar mais um mês. Ficamos com o dó do paciente, colocamos um pino de fibra lá, para preencher lá o espaço. Mas não era o que a gente queria fazer. Não precisaria. Mas está lá o pino, se um dia ele for necessário, já está lá. Cimentado. Se por acaso um dia ele perder as 3 paredes, o pino de fibra está lá. Mas a princípio a gente não coloca um pino de fibra de vidro sem necessidade. Então, se ele tem 3 paredes, uma crista marginal, parede vestibular, parede lingual, não precisa colocar pino de fibra. Correto? Aliás, um dos procedimentos que eu me sinto mais desconfortável, eu, graças a Deus, faço o que eu gosto, né, no consultório. Eu não faço endo, não curto, não faço cirurgia, nenhum tipo de cirurgia não gosto, faço basicamente dentística e prótese. Dentre essas 2 especialidades que eu faço no consultório, a que eu menos gosto de fazer, de longe, é preparo de conduto. A que eu menos sinto confortável. Eu não gosto de preparar conduto. Desobstruir, né? Tirar gotapecha, eu não me sinto confortável. Eu prefiro muito que o dente já venha com preparo de conduto pronto, desobstruído. E de preferência, eu acho melhor que o próprio endodontista coloque o pino de fibra. Eu até dispenso esse procedimento, né? O ganho com esse procedimento. Eu prefiro que ele venha, né? Desde que seja um endodontista que tem um pouquinho de visão de prótese, ele coloque lá o pino de fibra cimentado já. Já desobstrui e já coloca. As chances de contaminar são pequenas, né? De entrar algum outro micro-organismo lá dentro do conduto desobstruído. Eu prefiro muito que ele já venha com o pino cimentado. Né? Inclusive é um aluno meu, né? Lá de Vitor, esqueci o nome dele. Foi estar aluno meu, um endodontista lá de Curvelo. Professor, pode colocar, foi ex-aluno. Professor, posso colocar o pino? Vou tratar o canal aqui. Você quer que eu já coloque? Você quer que eu já coloque o pino? Ótimo, coloque. Por favor. Que já vem com o pino cimentado. Correto? Então lá. Eu separei mais ou menos as perguntas por assuntos, para não ficar muito difuso. Essa veio isolada. Que tipo de resina você aquece para cimentar peças? Eu gosto muito de cimentar essas restaurações indiretas, principalmente posteriores. Anteriores eu já cimentei também. Em leone e coroa com resina aquecida. A gente aquece a resina no aparelho próprio, com temperatura controlada até 67 graus centígrados. Com aquecimento, as resinas normalmente elas se tornam mais fluidas, menos viscosas. Algumas marcas comerciais ficam mais fluidas do que outras, né? Já testei vários. Alguns viram assim, igual manteiga. Quando você pega margarina, manteiga quando está gelada ela é dura, mas igual margarina quando você pega lá, o pote fica igualzinho, margarina fica bem molinho. Margarina tá aqui não, mas igual um requeijão assim. Fica a consistência de um requeijão cremoso, sabe? Aí você consegue cimentar. Aí a pergunta é, que tipo de resina você usa para aquecer? Não, que tipo de resina você aquece para cimentar as peças? No caso, ele queria saber se era uma mais opaca de dentina, se era translúcida, esmalte, se era cromática. Eu prefiro usar dente posterior uma resina dentina ou body. Depende da marca da resina, tem a denominação dentina ou body, dependendo da marca da resina composta. Eu gosto de usar muito a resina composta da Ivoclar. Deixa eu pegar aqui, eu esqueci o nome.
Voltei. Essa aqui é a Tetricniceram. Eu gosto muito dessa. Acho que até acabou, né? Tem que comprar. Eu adoro ela para poder fazer cimentação. Porque ela é a que fica... Das que eu testei várias marcas que eu tenho aqui. Essa é a que fica mais fluida. Então eu uso ela na opacidade ou na translucidez de dentina. Gosto muito dela. Aí eu aqueço. Tem que deixar uns 15 minutos aquecendo, né, num aparelho próprio que eu comprei. Aí você usa ao invés do cimento resinoso. Tem várias vantagens, né? Eu fiz uma live aí só sobre isso, saí para trás. Mas a pergunta específica foi... A pergunta específica foi qual tipo de resina. Se era dentina ou esmalte. Eu prefiro dentina para poder mascarar. Se o substrato estiver escuro, ele ajuda a mascarar, né? E ele vai no lugar da dentina, né? A ideia da certificação de resina composta é onde a dentina é dentina, onde a esmalte é esmalte. Então, o cimento normalmente está lá, a não ser nas margens do preparo, mas ele está... A maioria do cimento ele vai estar na área de dentina. Então, eu prefiro uma de dentina. Correto? Z100 já é moleque. Exatamente. Tem gente que usa... Ô, Zé Roberto, tá bom? Tem gente que usa Z100, ela sem aquecer, porque ela é melequenta mesmo, ela já é grudenta. Eu que não tenho Z100, mas ela realmente tem essa propriedade, né? Ela é mais fluida. Ela aquecida então deve ser melhor ainda, mas eu nunca usei Z100, mas já ouvi falar que ela é muito boa para isso. Inclusive o pessoal usa sem aquecer. Beleza. Outra pergunta. Já vi que não vai dar para poder responder nem metade. Posso fazer curativo provisório para onlay, né? Onlay a gente não faz provisório, a gente faz curativo, né? Com IRM, se você vai cimentar, fazer a cimentação de um material estético, resina composta, a onlay vai ser de resina ou cerâmica, eu posso fazer o curativo provisório, entre aspas, com IRM? Sim ou não? Se estivesse na sala de aula, sim ou não? Não, não pode. Por quê? Porque o IRM tem eugenol na sua composição. O eugenol, ele inibe a polimerização da resina composta, do adesivo da resina composta. Não é bom. Então ele vai atrapalhar a sua cimentação lá. Não vai ficar bom. Ele inibe a polimerização também do resina acrílica. Então, você cimentou lá algo com... Se você quis cimentar um provisório para ficar 5 meses lá, aí você cimenta com RM, aí você tira, depois tenta reembasar, e a resina acrílica não polimeriza. Ele inibe. Então, não é bom usar IRM. Cotosol... Alguém já perguntou cotosol também. Cotosol não tem eugenol, mas ele não tem muita resistência, né? Ele quebra. Se for uma inlay, ficar poucos dias até dá. Cotosol mais em conta, mais baratinho, né? Mas se for uma onlay que é um volume maior, ela não aguenta. Eu nem arrisco que ela quebra, né? O bom mesmo para fazer, eu já até falei também numa live, é fazer com restaurador provisório fotopolimerizado, tipo Bioplique. É o mais conhecido aí, Bioplique, Aplique da Vigodente. Tem algumas marcas aí, umas 3, 4, 5 aí, marcas comerciais de restaurador provisório, aquele que a gente usava, né, para poder fechar buraco de implante, acesso parafuso provisoriamente. Aí a gente usa para isso. Tem algumas técnicas para poder fazer com que elas fiquem mais tempo. Mas IRM, que é a pergunta, não dá. Não é aconselhável por causa do eugenol. Atrapalha a polarização da resina composta, da resina acrílica. Correto? Próxima pergunta. Perguntas e dúvidas, a CAC responde. Fotopolimerizador da AliExpress. Vale a pena? Pode comprar? Aí, por curiosidade, eu olhei.
Eu coloquei na AliExpress, fotopolimerizador odontológico. Pum, enter. Nossa, eu fiquei surpreso. Duas surpresas, três na verdade. Preço. Você tem fotopolimerizador lá de 130, 140 reais. Eu fiquei surpreso. Segunda surpresa, tinha um foto lá igualzinho o Valo. Acho que ele chamava Favo. Igualzinho. Até a grafia, a fonte que ele usou, é parecida. Cópia assim, descarada. Favo. E tava R$1.000 e poucos. Terceira surpresa, tinha um foto igualzinho o Blueface da Ivoclar. Isso foi foda. Três surpresas. Mas assim, respondendo a pergunta, fotopolimerizador da AliExpress vale a pena? Não, não vale. Existe uma diferença entre endurecer resina e polimerizar resina. Existe diferença. Endurecer resina você joga a luz lá, seja qual for, qualquer luz que tenha um comprimento de onda próprio, ele vai endurecer resina superficialmente. Mas eu quero ver 1 milímetro para baixo se ele vai polimerizar, se ele vai estar endurecido. Então, eu falei a diferença entre endurecer e polimerizar. Ele vai endurecer, existe um fator que chama grau de conversão, que você tem lá a resina composta no tubo, ele está com 100% de monômeros não polimerizados. Quando você joga a luz, que seja aí um Valo, que é o melhor, ele vai 70% mais ou menos dos monômeros vão transformar em polímeros. Vão ficar 30% de monômeros não reagidos, não polimerizados. Isso é um Valo. Top. E se eu usar um foto, esses de AliExpress, que foi a pergunta, aí você vai sentir que endureceu lá. Mas o grau de conversão pode estar 30%, 40%. Entendeu? Ele vai estar duro, você vai sentir que está duro, você vai colocar um rollback lá e vai estar endurecido. Mas o grau de conversão vai ser bem menor. A pessoa, mas e qual que é o problema? Não vai estar duro? Você vai. Mas você tem alguns problemas que podem vir, não na hora, mas você pode sentir depois. Se você faz uma faceta aí anterior e põe essa foto da AliExpress, daí um mês o paciente volta e fala, doutor, as resinas ficaram amarelas. Então é um problema. Manchamento é mais rápido quando o grau de conversão é menor. Pode lascar, trincar. Ele pede resistência mecânica. Então essas resinas estão mais sujeitas a lascamento, fratura. Correto? Então não é bom. Não vale a pena. É o barato que sai caro. Você vai economizar lá, mas... eu fiz até uma live, fiz live de muita coisa, né? Tem uma live que eu fiz sobre investimentos que você deveria fazer, que eu recomendo fazer, né? O primeiro deles que eu recomendei é um bom fotopolimerizador. Bom não, um ótimo fotopolimerizador. É só se priorizar, né? Eu sei que às vezes não sobra muito, mas vai juntando. Para ganhar tem que gastar. Aí você junta um pouquinho, junta, aí de repente você comprou. Divide aí de 12 vezes, seja no cartão. Compra um ótimo fotopolimerizador. Eu indiquei o Valo, pode ser com fio mesmo, mas é um Valo, que é o mais barato. Valo, Blueface, mas eu prefiro dentre esses dois o Valo. Tem que ser um ótimo fotopolimerizador. Se você trabalha com estética, com prótese, tem que ter um ótimo foto. É essencial. Certo? E outra pergunta, já emendando outra pergunta, o emitter da Schuster é bom? Aí eu também, são duas perguntas que eu não soube responder. Eu tive que procurar. Eu já, na minha cabeça, eu já sei que não é tão bom se comparado ao Valo. Ele é até bom, mas se comparado ao Valo, não sei. Mas aí eu tinha que responder baseado em alguma coisa, aí procurei. Aí fui lá na literatura e achei um trabalho. Só tem nacional porque o Schuster só tem aqui, no Brasil. Eu achei um trabalho de comparação in vitro, comparando, a comparação fez disquinhos de resina bulk, aí polimerizou com o Schuster e polimerizou com o Valo. Aí, nesses corpos de prova, foi ao laboratório e fez teste de microdureza.
um equipamento que faz umas indentações, e quanto mais duro a superfície, menos vai marcar. Então, o teste de microdureza mostrou que os corpos de prova que foram polimerizados com o valo deu quase que o dobro. A medida lá foi 50 e poucos. Eu esqueci a medida. Mas vamos relativizar. Mas o valor deu 50 e poucos. E os corpos de prova polimerizados com emitter da Schuster deu 30 e poucos. Deu quase a metade. E olha que o emitter da Schuster tem uma potência grande, mais de 1000 mW por centímetro quadrado. Então, ele é potente. Mas só potência não quer dizer muita coisa. Tem que ver se esse pico de potência é dado durante os 40 segundos. Então, o valo, que tem uma potência um pouco maior, 1450 mais ou menos, e o emitter, que diz ter 1200 e pouco, apesar dessa diferença não ser tão grande, mas na prática, no frigir dos ovos, o valo deu quase o dobro. Aí está a diferença, né? Você tem que investir, se possível, né? Se possível não, quando possível, eu aconselho fortemente a comprar um ótimo fotoanalisador. Ah, professor, não tem dinheiro, eu preciso de um. Ah, então compra um Radii ou até mesmo Schuster, que parece que está com preço bom. Mas sabendo que você tem que inicialmente compensar com o tempo. 40 segundos, que é indicado, polimizar uma resina composta, então deixa 40 segundos, tira um pouquinho para não esquentar muito o dente. Vai lá de novo, mais 40 segundos. Não vai 80 segundos direto, não, você não pode esquentar o dente. E compensa com o tempo. Então, o emitter da Schuster é bom? É, mas não é ótimo, né? Você viu que aí que o valo deu quase o dobro de microdureza. Correto, pessoal? Então, respondi 6 perguntas. Nem um terço. Ei, Natália, boa noite. Chegou no final. Mas vai estar gravado. Vou deixar disponível para vocês. Viu, pessoal? Então, quem tiver dúvidas aí, pode mandar para mim, que eu respondo à medida possível. Né? Hoje não deu para responder nem um terço. Mas eu vou responder aos poucos aí. Estou fazendo as lives aí, vou respondendo. Ok? Então é isso. Eu respondo para a pessoa que me perguntar, que manda para mim, a pergunta eu respondo exclusivamente a pessoa. Mas aí eu uso a mesma pergunta para tirar a dúvida, que a dúvida de um pode ser de mais pessoas. Correto? Então é isso, pessoal. Minhas lives são curtas, de 30 minutos, para não cansar ninguém. Está todo mundo cansado, todo para poder ir para casa. Eu estou no consultório ainda. Descansar, né? O dia está ganho. Então é isso. Muito obrigado pela presença. Vou deixar gravado aí quem chegou depois, tiver interesse. Ok? E um grande abraço. E até a próxima. Semana que vem tem mais live. Um abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau. Bom feriado aí, né? Um ótimo final de semana aí. Tchau, tchau.